Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Nessa segunda-feira, a metade do mês. Qual é a metade do mês? 15 de junho, né? Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que vai assistir agora ao vivo, você que vai assistir gravado, né, ao decorrer desse dia, pelo YouTube ou pelo Facebook, seja a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre tudo que você tem, sobre tudo que você é, em nome do Senhor Jesus. Amém? O evangelho de hoje é Mateus 5,38. Mahani, seja muito bem-vinda nessa manhã, em nome de Jesus. Mateus 5,38 vai dizer assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resista ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também o da esquerda. Se alguém quer processar você, tirar-lhe a túnica, deixe também que leve a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dele pede e não volte as costas para aquele que está emprestando. E não dê as costas para aquele que está emprestando. Essa é a palavra do Senhor, meu irmão e minha irmã. Graças a Deus. Amém? Irmãos, irmãs, talvez esse é um dos evangelhos mais difíceis de nós cumprirmos. Esse evangelho é o evangelho desafiador. Abra aqui um parênteses, saudar, né, evangelista Antônia Lúcia, Deus abençoe nessa manhã. Irmã Denise Souza, Deus abençoe nessa manhã. Porque esse evangelho de hoje, ele confronta o nosso eu. O evangelho de Mateus 5, do 38 ao 42, ele confronta o nosso eu. Isso é uma coisa, amados, que ainda precisa ser muito trabalhado, né, muito liberto, muito santificado na vida de qualquer cristão, é o nosso eu. O nosso senso de justiça, o nosso senso de defesa. Sabe, amados, quando nós olhamos para esse evangelho está nos convidando a sermos o quê? Parecidos com o Senhor Jesus. Ontem eu pregava isso na igreja, né, no sermão do culto da noite, sobre a necessidade do verdadeiro discipulado. O que é o verdadeiro discipulado? Você parecer com Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele é, na verdade, corrigindo minha fala, o homem mais notável. Nós temos até uma canção que nós cantamos, o descendente de Davi, o homem mais notável. E quando eu olho para o evangelho de hoje, ele me confronta a ser parecido com o homem mais notável. Por quê? Porque quando eu pareço com Jesus, as minhas atitudes precisam ser as atitudes de Jesus. Os meus pensamentos precisam parecer com os pensamentos de Jesus. A minha conduta precisa ser parecida com a de Jesus. Aí quando eu olho para esse texto, olha como ele vai começar, o versículo 38 de Mateus 5. Vocês ouviram o que foi dito,
olho por olho, dente por dente. Isso é a lei de tabelião. Matou, você é morto. Bateu, você apanha. É uma lei antes da lei de Jesus. Mas é uma lei que eu e você, ou pelo menos o nosso eu, se identifica muito. Porque existe o quê? Senso de vingança. Senso de resolver com o meu braço. Senso de resolver com eu não levo desaforo para casa. Esse é o senso da lei de tabelião. É a lei que regia o antigo mundo antes do Senhor Jesus. Já tinha Torá, já tinha líderes religiosos, já havia tradições humanas. E essa era a lei, olho por olho, dente por dente. Mas quando Jesus vem, quando Jesus cruza a história da humanidade, sendo também humano e Deus, nós somos confrontados à mudança. Nós somos confrontados, irmãos e irmãs, a entender que a lei de tabelião, ela não funciona mais para mim se eu quero ser parecido com Jesus Cristo. Se antes era olho por olho, dente por dente, olha o que Jesus vai dizer no 39 de Mateus 5. Eu, porém, vos digo, não resista a perversos. Se alguém der um tapa na face direita, ofereça também a face esquerda. É aí, amados irmãos e irmãs, que entra o desafio de ser cristão. É aí que entra o desafio de eu ser parecido com o mestre, viver o discipulado do mestre. Porque se antes eu podia pagar com a mesma moeda, agora Jesus está dizendo, para com isso, seu perverso. Larga disso. Você foi chamado para fazer a diferença. E aí, irmãos, isso é você ter que se submeter de verdade à cruz de Cristo. É aquela passagem de Gálatas, quando vai dizer, eu já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque se eu não crucificar a minha carne, se eu não me crucificar na cruz de Cristo, eu não consigo viver essa palavra. Porque a lei de tabelião vai estar sempre fervendo no meu sangue. Mas se eu me submeto a Jesus, se eu quero viver parecido com Jesus, se eu quero ser conhecido como um cristão de Jesus, eu preciso entender que eu não fui chamado para me vingar. Bateu na sua face, ofereça a outra. Porque eu vou lembrar que a palavra de Deus vai dizer assim, minha é a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso eu preciso hoje, nessa segunda-feira, 15 de junho, eu preciso decidir. Eu preciso decidir quem eu sou. Ou melhor, eu preciso decidir quem eu quero ser. Eu quero ser parecido com Jesus. Irmãos, essa afirmação de fé é pesada. Por quê?
porque envolve abrir mão da tua certeza, da tua razão, para viver do modo de Cristo. Porque o texto vai dizer, ó, se alguém quer processar você para tirar a túnica, deixe também levar a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dele o que pede, e não volte as costas para aquele que pede emprestado. Isso vai contra as convicções mundanas, perversas do mundo. Mas a partir do momento que eu decido andar com Cristo, eu já estou crucificado para o mundo. O mundo não me pertence mais. Eu não pertenço ao mundo. E aí é uma obra redentora diária. Todos os dias o oleiro vai trabalhar o vaso. Todos os dias o oleiro vai trabalhar o vaso, até que o vaso se torne um vaso de honra. Um vaso perfeito à presença dele. Mas, como Jeremias 18 vai dizer, eu desci à casa do oleiro e o oleiro estava fazendo as suas obras. E o vaso que ele estava se fazendo quebrou-se em suas mãos. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. Foi o vaso que se quebrou. E nessa manhã, amados, para mim se conseguir viver esse evangelho, eu preciso me quebrar todos os dias na mão de Jesus. Todos os dias eu preciso deixar Jesus trabalhar em minha vida. Todos os dias eu preciso deixar Jesus mudar o meu interior. E aí, amados, quando eu faço isso, Jesus ele muda. Eu posso ser a pessoa mais braba da face da terra. Ele vai me fazer um Moisés, o homem mais manso do mundo. Que nessa manhã de segunda-feira, nós estamos iniciando a nossa semana ouvindo o Evangelho. A necessidade de sermos parecidos com Jesus Cristo. Que possamos pedir ao Senhor essa graça. Senhor, eu quero ser parecido contigo nas minhas atitudes, eu quero ser parecido contigo no meu modo de ser, e eu quero ser parecido contigo em todas as circunstâncias. E aí eu volto a repetir, isso é um tratar de Deus diário, até que você alcance totalmente a perfeição cristã. Que o Senhor nos ajude no dia de hoje. Sermos verdadeiramente cristãos. Essa é a palavra do Senhor, meu irmão e minha irmã. Graças a Deus. Vamos orar nessa manhã? Senhor, muito obrigado pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado pelo desafio, Senhor, nessa manhã, de ouvirmos a Tua palavra. Muito obrigado pelo desafio de acreditarmos. E muito obrigado pelo desafio de vivenciarmos tudo que o Senhor tem para nós. Nós nessa manhã declaramos que nós não queremos viver debaixo da lei de tabelião, aonde é olho por olho e dente por dente. A nossa carne quer, mas nós queremos ser parecidos com Jesus Cristo. Por isso, Senhor, no dia de hoje, crucifica o nosso eu. Nós corremos para a cruz de Cristo e nós queremos crucificar as nossas vontades, para que possamos viver, Senhor, totalmente as suas. Abençoa esse meu irmão, essa minha irmã, que está aqui ao vivo no Manhã com o Evangelho. Esse meu irmão e essa minha irmã, que vai assistir ao decorrer do dia, através do YouTube ou do Facebook, nos ensina a sermos cristãos
que não andam na lei de tabelião, mas cristãos que andam na lei de Cristo. Abençoa o nosso dia com paz, os nossos trabalhos, a nossa ida e a nossa volta. Seja totalmente guardados e protegidos pelo Senhor. Nos dê assim um dia de vitória. Nós oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Ó, eu vou colocar aqui, amados, no comentário, vou botar aqui, ó, eu quero ser parecido com Jesus. Você quer ser parecido com Jesus? Coloque aí amém. Se você quer ser parecido com Jesus, digite aí amém, porque você também está nesse grande tratado espírito na casa do Olino. Todos os dias se quebrando, se refazendo para parecer com Jesus. Amém? Deixa o seu amém aí, que você também quer ser parecido com Jesus. Vença os desafios dessa semana, porque Deus é conosco. Amém? Recebamos a bênção do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amados, a partir de hoje nós vamos estar fazendo a oração do dia lá no grupo do Manhã com o Evangelho, no grupo do WhatsApp. Se você não está no grupo do WhatsApp do Manhã com o Evangelho, né, fala comigo que eu coloco você lá, tá bom? Nós vamos estar trabalhando mais o nosso grupo da comunidade. Não é um grupo de bom dia, boa tarde, boa noite, não. É um grupo de pedido de oração, é um grupo de textos, né, da história da igreja, texto bíblico. É um lugar de oração, tá bom? Lá não é para bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos estar melhorando a nossa participação lá no grupo. Se você não faz parte ainda do grupo do WhatsApp, por favor, me procure. Você precisa estar lá, tá bom? Em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Eu posso sentir Ele aqui. A bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Um dia abençoado, um dia de vitória para você, para sua casa, né? Mais uma segunda-feira eu amanheço com a garganta bem inflamada, mas tomei uma amoxicilina de madrugada, botei spray e falei: vou estar lá na comunidade orante, Manhã com o Evangelho, em nome de Jesus. Amém? Então aqui nós estamos para a glória de Deus. O Senhor permitir, quarta-feira, né, nesse mesmo horário, às 5h15 da manhã, nós estaremos aqui para mais uma manhã com o Evangelho. Deus abençoe sua casa, seu trabalho, a sua comunidade de fé, toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau, meu povo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.